primeiro contato que eu tive, né, com uma vítima de estupro grávida foi uma estudante universitária. Ela chega numa unidade básica de saúde aqui da periferia da cidade, onde eu ensinava os alunos do quarto período os cuidados com o pré-natal, que a própria enfermeira da unidade básica de saúde fala, olha, ela engravidou de um estupro, mas ela não vai fazer o BO porque esse estupro foi um estupro dentro da família, como se ela precisasse de registrar um boletim de ocorrência na polícia para ter direito ao aborto. Esse é um equívoco, é uma das questões que nem os profissionais de saúde, nem os profissionais do direito sabem, né, que não é necessário um registro de uma queixa ou de um boletim de ocorrência para ter direito ao aborto legal. E assim que a gente entrou em contato, ela dizia que ela ia interromper a gravidez independentemente, né, do direito dela, ou seja, iria recorrer ao aborto clandestino, como né, na grande maioria dos casos. Conhecedora dos direitos da mulher, eu falei, você não precisa de fazer isso, porque você não tem culpa do que aconteceu, e se você recorrer a um aborto inseguro, você tem chance, né, de arriscar a sua saúde, arriscar a sua vida. Eu vou te encaminhar para o hospital, que é onde deveria receber o cuidado, mas já sabendo que existia uma política ali dentro do hospital de que ninguém faz, né. Ela também foi uma mulher muito corajosa, porque ela poderia ter sido mais fácil para ela, né, tentar conseguir de maneira clandestina, sem se expor, sem esperar, sem lutar, mas ela estava disposta. Então foi nessa que nós conseguimos organizar o que é hoje o Movidas, um lugar que tem vários profissionais de saúde. Nós somos um ambulatório porta aberta, então normalmente as pacientes elas são encaminhadas ou pela Polícia Federal, Conselho Tutelar, ou são as pacientes que vieram no nosso pronto-socorro, que são encaminhadas, né? Esse hospital é referência para vítimas de violência sexual, elas são atendidas no pronto atendimento, um atendimento multidisciplinar, e elas são encaminhadas para segmento aqui no ambulatório. Bom, eu sou Helena Paro, eu sou médica, ginecologista obstetra, professora associada da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente eu trabalho no Novidas como médica ginecologista obstetra e professora. O Novidas é um núcleo de atenção integral a vítimas de violência sexual do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. A maioria das mulheres que chegam aqui procurando o aborto, elas também estão se sentindo sem escolha. Apesar de ser um direito das pessoas que foram vítimas de violência sexual e engravidaram a interrupção da gestação, esse direito, na maioria dos centros, é negado. Quase metade da vida de uma brasileira de 10 anos foi marcada pelo abuso sexual praticado pelo tio. Aos 10 anos, ela engravidou. Aos 10, ela fez um aborto. E no dia em que foi interromper a gravidez, foi recebida por um grupo de pessoas desse jeito. Assassina, com as coisas horrorosas que estão falando, e dá para ouvir, né? Dá para ouvir. No vídeo da audiência, a criança é induzida pela juíza Joana Ribeiro Zimmer a continuar com a gravidez e entregar o bebê para adoção. Quanto tempo que você aceitaria ficar com o bebê na sua barriga, para a gente acabar de formar ele, dar uns medicamentos para o pulmãozinho dele ficar maduro, para a gente poder fazer essa retirada antecipada do bebê para outra pessoa cuidar, se você não quiser? Eu fico muito tocada, às vezes, com crianças, assim, a gente tem muito atendimento de crianças, às vezes dentro da própria família, as pessoas às vezes duvidam um pouco das crianças, e eu fico muito mexida, porque normalmente elas chegam aqui com medo às vezes da agulha, as preocupações são outras, assim. Que é uma outra paciente que me marcou muito, nossa paciente mais, né, jovem do Novidas gestante. Ela foi estuprada pelo padrasto na zona rural, aqui próxima de Uberlândia. Eu falei assim, você sabe como é que mulher engravida? Ela fala assim, não, eu vou aprender isso na escola só o ano que vem. E aí, o que você quer em relação a essa gravidez? Eu quero tirar, porque eu sou só uma criança, eu tenho que brincar. Logo no início da pandemia,
a gente se deparou com uma situação de que a ordem da direção do hospital era que todo ambulatório seria fechado. E aí, no nosso hospital, a gente já, a partir da experiência e de evidências e de estudos, a gente propôs que a mulher ou pessoa gestante chegasse no hospital, faria o primeiro acolhimento presencialmente, com todas as medidas de segurança que na época eram exigidas, né? E aí assinasse todos os termos e, né, a gente dispensasse o misoprostol para ela no hospital. Sempre é dado 3 opções. Gestar, continuar gestando e acolher essa possível criança no núcleo familiar. Continuar gestando e entregar essa possível criança para adoção, fazer a entrega legal, ou então interromper a gestação. Em algumas circunstâncias, geralmente até 8 semanas, a gente consegue fazer a liberação de uma certa dose de comprimidos, que é o misoprostol, para fazer a interrupção. São 3 doses de 4 comprimidos, são 800 microgramas por dose, que é a dose recomendada pela Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia e pela Organização Mundial da Saúde para essa idade gestacional. Com essa dose, mais de 90% das mulheres evoluem para um aborto completo e seguro, mesmo em domicílio. E a gente fazendo acompanhamento desse tratamento, não só da parte médica, como também da parte da psicologia. Então a gente resolveu escrever uma cartilha para ensinar todo esse passo a passo que a gente passou, né, aqui em Uberlândia, para que outros serviços de saúde pudessem implementar essa alternativa, essa modalidade de tratamento. E aí, a partir da publicação, né, nesses veículos, né, de mídia, que começam aí os ataques, né? Projeto de lei contra o aborto por telemedicina, citando meu nome ainda na fundamentação, na justificação de projeto de lei, aí matérias com manchetes falaciosas, né, que eu estou ensinando a fazer aborto em casa, e aí os ataques começam, né, ataques até mesmo aqui na Câmara, né, Municipal, de vereadores que propõem moção de repúdio contra mim. O procedimento no CRM de Minas contra a doutora Helena Paro se iniciou no ano de 2021, então justamente quando se tornou mais notório que o serviço existia, e ele justamente foi iniciado a partir apenas de 2 notícias de jornal. E esse procedimento foi instaurado pelo Conselho Regional de Medicina e foi adiante nos seus procedimentos preliminares, inclusive com um processo de vistoria ao serviço. É importante ressaltar que essa vistoria ela termina de maneira completamente favorável à doutora Helena, justamente atestando que não houve nenhuma infração identificada, pelo contrário, que todos os procedimentos previstos, inclusive pelas normativas do Ministério da Saúde, com relação à atenção ao aborto legal, elas eram plenamente cumpridas, né? Que as mulheres passavam por todas as etapas previstas, assinavam todas as documentações, era atestado, né, que elas eram vítimas de violência sexual, que a grande maioria das pacientes que acessa são vítimas de violência sexual, e apesar desse desfecho, que deveria ser considerado extremamente favorável, né, e não deveria ensejar nenhum tipo de prosseguimento das investigações, apesar disso, o Conselho Regional de Medicina decidiu por abrir um procedimento ético profissional. Quando a gente fala que a gente esmorece, é que, além de tudo isso, a gente tem que lutar todo dia para provar que a gente está certo, para provar que a gente está fazendo, né, que a gente está fazendo o nosso dever profissional. Todas as pessoas da área da saúde que lidam com uma pauta que é de senso na sociedade, a gente acaba carregando uma grande responsabilidade, primeiro de acolher pessoas vulneráveis, e, em segundo lugar, a gente também carrega um peso de ser discriminado, às vezes, no nosso próprio ambiente de trabalho. A gente acaba carregando uma culpa que, na verdade, não é nossa. Na verdade, a gente está aqui para cumprir um direito e, ainda assim, a gente é discriminado por acolher essas mulheres. Acho que entre a equipe é um sentimento de isolamento, né, e de julgamento também, às vezes, dos colegas vem muito forte. Acho que a gente, às vezes, é acusado injustamente de coisas que são mais questões morais da própria pessoa do que uma questão de direito.
a gente tem a nossa área de referência, né, que são cidades próximas aqui a Uberlândia. Então a gente, além de ter a nossa área de referência, a gente atende às vezes algumas pacientes que são de outras áreas de referência, né, que teoricamente deveriam ter um atendimento mais perto da sua casa, a área de referência né, em outro lugar, mas elas acabam sendo encaminhadas porque é negado esse direito de interrupção. Aqui no hospital a gente tem uma equipe que tá sendo construída, né? Ela começou pequena, ela começou praticamente só com a Helena. Logo depois a Renata Catani também entrou e elas foram assim os dois pilares do Nua Vidas adulto, né? Dessa pauta da interrupção da gravidez dentro dos permissivos legais, dentro da HCU, foram as duas que construíram essa estrutura e que a gente foi se somando a ela e agregando para poder estar como um serviço, um dos maiores serviços e mais organizados do país. O perfil da mulher que chega na Nua Vidas para um aborto legal é o perfil da mulher brasileira. Ela é de todas as faixas etárias. A nossa paciente mais jovem atendida é de 11 anos e a gente teve pacientes aí de mais de 50 anos também. Quando a gente começa a estudar e a gente começa a estar no meio dessas pessoas, a gente tem uma compreensão de mundo muito diferente. Né? Então muitas vezes fala assim, nossa, mas seu trabalho é tão pesado. Eu não acho meu trabalho pesado, né? Então diante do privilégio do conhecimento, eu acho que a gente não tem outra alternativa a não ser cumprir o nosso papel profissional, né? E hoje eu sou muito grata a esse momento da minha vida, desse encontro com essa mulher, porque trabalhar com direito sexual e reprodutivo, trabalhar com mulheres que precisam de um aborto induzido, devolveu para mim, Gabriela, a minha sensação de sentido de vida,